Muito bem, irmãos e irmãs, boa noite a todos. Quero receber todos com muita alegria para essa nossa live, né? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, pois é a nossa primeira catequese angélica aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria e vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto, né? O Matheus Fernandes, fundador da comunidade católica Ruá, da Diocese de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Matheus é responsável também pelo Congresso Nacional Angélico, né? E hoje, irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós vamos nos preparando para a nossa conferência angélica, e nessa primeira catequese, nós vamos entender um pouquinho, né? A questão de Nossa Senhora de Fátima e o Anjo da Paz, né? Pois sobre esse tema nós iremos também falar aqui no dia que nós tivemos a nossa conferência na paróquia. Essa conferência na paróquia, que nós estamos preparando a partir das nossas catequeses, ela vai se realizar aqui na nossa matriz, Nossa Senhora de Fátima, em outubro, né, nos dias 13, 14, 15 e 16. Tá? Vai ser um momento propício da graça de Deus para o nosso aprendizado e vivência sobre Nossa Senhora de Fátima e o Anjo da Paz, tá? Que é um tema muito oportuno para os tempos atuais, afinal de contas, estamos aí vivendo esse conflito entre Rússia e Ucrânia, e o Papa tem pedido tanto que nós rezemos pela paz, né? As próprias aparições de Nossa Senhora pedem tanto que nós rezemos para a paz. Então, é uma oportunidade de nós estarmos aprofundando, né, essa relação de Nossa Senhora de Fátima e o Anjo da Paz, tá? E aí nós podemos perguntar, mas por que uma conferência sobre os anjos, né? Diversos livros da Bíblia nos falam sobre isso, sobre a presença dos anjos na vida de Jesus e na vida do ser humano. Mas hoje, para aprofundar ainda mais esse tema aqui conosco, né, eu quero receber com muita alegria, né, o Matheus Fernandes, né, Matheus? Seja bem-vindo, viu, Matheus? Muito obrigado, Padre Regis, sua bênção. Que Deus abençoe. E que a graça e a paz de Deus esteja no coração de cada paroquiano da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Tem a imagem dela, estou dentro da Capela do Santíssimo, aqui na nossa casa de missão, né? E ali ao lado do sacrário tem a imagem dela, Nossa Senhora de Fátima. Eu, particularmente, sou muito devoto. A comunidade de Ruá tem uma devoção muito grande ao Imaculado Coração. Foi uma das revelações da Santíssima Virgem em Fátima. E, Padre, o tempo que nós vivemos, assim como o Senhor disse, ele é um tempo oportuno para entendermos sobre os santos anjos. Por quê? Muito se acredita que chegou o fim dos tempos. Não a parousia, não a segunda vinda gloriosa de Jesus. Às vezes, quando fala isso, né, o fim dos tempos, as pessoas se assustam, mas realmente isso é cíclico dentro, né, quando a gente olha por um olhar antropológico, é cíclico dentro. A gente está se ciclo. Esse ciclo que se fecha, ele cumpre-se profecias, tanto profecias bíblicas, profecias de santos e principalmente profecias dadas pela Virgem Maria. E quando nós olhamos qual é o motivo, então, de aprendermos mais sobre os anjos, né? Quando o Senhor diz em Oséias capítulo 4 que o meu povo padece por falta de conhecimento, realmente há um déficit muito grande no Brasil, né? Podemos estender à América Latina, devido a toda a desconstrução por um dos viés, do viés teológico da libertação,
onde algumas coisas da doutrina foram se perdendo, principalmente aquilo que se diz respeito ao préternatural, né? Então Deus ele age, ele habita no sobrenatural. Nós vivemos no natural e existe o préternatural, onde ali anjos e demônios atuam, né? Então, quando se tira, por exemplo, a existência, como muitos teólogos às vezes defendem de maneira extremamente errônea, defendem que não existe anjos, não existe demônios, está se negando uma verdade de fé, né? E é bem incisivo com isso, no parágrafo 759, quando diz que quando se fala algo contra a doutrina, contra aquilo que é doutrina, uma verdade revelada, né, e assumida pela igreja, isso é uma heresia. E o Catecismo da Igreja, no parágrafo 308, diz que os santos anjos, né, os seres espirituais que habitualmente nas escrituras são chamados de anjos, para nós é uma verdade de fé unânime como a tradição. Isso é Catecismo da Igreja, parágrafo 328. Então, nega-se muito e se ensina pouco sobre os anjos. Então, falta essa catequese. E eu fico assim, extremamente feliz de ouvir o senhor falando sobre isso. Catequese, né? Estudo sistemático da fé. Isso é catequese, né? E o povo não tem o mínimo de catequese. Ontem, padre, nós fizemos uma catequese, foram 2 horas e meia, mais ou menos, sobre o tríduo pascal. Qual que é a melhor maneira de entendermos o tríduo? Vamos dizer assim, dentre os documentos da igreja, o melhor lugar onde se explica o que se deve... Porque, assim, eu comecei pela escritura, com o catecismo, para a pessoa compreender a dimensão, né, tanto histórica, né, quanto doutrinária do tríduo, mas a maior dificuldade que as pessoas têm é de entender como se vive. Então, o missal romano, nós trabalhamos em cima do missal romano. Eu costumo dizer, não se precisa inventar nada, a igreja tem tudo, né, padre? Sim. As pessoas querem inventar coisas. A roda já está pronta, né? A roda já está pronta, é só girar. E isso acontece muito na catequese angélica, padre. Por quê? Porque as pessoas... mas... e no Brasil, o Brasil é muito Corinto, né? São Paulo, quando ele escreve 2 cartas ao povo de Corinto. E Corinto era uma cidade que deu muito trabalho para São Paulo. São Paulo morou um bom tempo em Corinto. E Corinto deu muito trabalho para São Paulo, porque Corinto tinha 2 portos, né? 2 portos, e recebeu pessoas de tudo quanto é canto. Cada um que chegava ali trazia a sua religiosidade, aplicava a sua fé, e muitos, na verdade, praticamente todos que chegavam, era uma fé professada a deuses pagãos, né? Aí São Paulo, o que ele escreve? Na primeira carta já aos Coríntios, capítulo 10. As coisas que os pagãos sacrificam, não sacrificam a Deus. Não sacrificam a ídolos. Não existe ídolos. As coisas que os pagãos sacrificam a demônios. E São Paulo diz, nesse capítulo 10 de 1 Coríntios, eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice de Deus e o cálice dos demônios. O que São Paulo estava exortando de maneira bem incisiva sobre isso? Por quê? Isso acontece muito no Brasil. A pessoa, eu sou católica, a pessoa diz. Eu sou católica, eu vou na missa. Eu fiz a catequese de iniciação cristã, eu tenho os sacramentos. Mas aí ela acredita também aquilo que o esoterismo explica. Aquilo que o esoterismo vive. E a rede, né? Hoje a gente tem a internet e a rede social, aquilo que se foi mais propagado em toda essa, vamos dizer assim, essa ascensão das mídias sociais sobre doutrina angélica, até mesmo por católicos, vem do esoterismo. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, né? Aquilo que São Paulo fala em Romanos 8:28, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, Deus traz essa necessidade hoje, nesse tempo, e louvado seja Deus, porque é a Virgem Maria que levanta sacerdotes como o Senhor,
Não, nós precisamos ensinar o nosso povo sobre os anjos. Nós precisamos nos unir e catequizar o povo sobre os anjos, para quebrar isso, para romper essa corrente, que é uma corrente realmente que preocupa muito, porque o povo vive igual Corinto. O povo, sexta-feira, está professando uma fé e domingo está na Santa Missa. Né? Então, quando nós olhamos aos santos anjos, o Senhor disse uma coisa no início, que a maior realidade que nós temos, eles estão presentes desde a criação, né? E é desse jeito que começa o parágrafo 332 do Catecismo da Igreja. Desde a criação, na história da salvação, os santos anjos estão presentes, de longe ou de perto, conduzindo, protegendo o povo. Sim. Há alguns teólogos que acreditam que a criação dos anjos, e Santo Tomás ele fala sobre isso na sua Suma Teológica. Santo Tomás, no Tratado do Governo da Conservação das Coisas, quando ele fala sobre o auxílio dos anjos, né, ele traz para nós na questão 113, né, que os santos anjos, eles atuam também governando. O Catecismo da Igreja também fala sobre isso. Parágrafo 350. Os santos anjos, eles cooperam em tudo para o bem do homem. E de maneira que às vezes as pessoas não percebem, mas de Gênesis a Apocalipse, os santos anjos, tudo aquilo que é executado da vontade de Deus sobre nossas vidas, isso vem dos santos anjos, eles executam, né? O autor sagrado da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que são todos eles ministros do Senhor. O que é um ministro? Aquele que executa uma vontade, uma ordem, aquele que ministra, aquele que rege, aquele que cuida. Então, os santos anjos, eles realizam isso sobre nossas vidas. E não foi diferente em Fátima, né? Quando nós olhamos, eu sou apaixonado, como eu disse, pela manifestação da Virgem Santíssima em Fátima, e existe uma escala que nós podemos enxergar, né? Os anjos precedem sempre todos os acontecimentos. Então, os anjos precedem a aparição da Virgem Maria. A Virgem Maria, com o seu anúncio, precede uma manifestação de Deus. Muitas vezes essa manifestação é a justa ira divina de Deus pesando sobre o homem. O que acontece em Fátima? Nossa Senhora é muito conhecida. Em 1917, ela aparece a 3 crianças, a 3 pastorinhos. E, padre, as pessoas pensam assim, meu Deus, como eles não se assustaram, né? É verdade. Porque não saíram correndo? Como que eles não saíram correndo? Ela apareceu e eles nem entenderam quem era, mas sabiam que não era desse mundo. Mas por que em 1917 as crianças não se assustaram? Porque em 1916, um ano antes, apareceu um anjo. E esse anjo, ele se apresenta como anjo da paz. Podemos chamar o anjo de Portugal, é o anjo que guarda Portugal, né? Nós temos lá na sexta ordem angélica, né? Na 7ª ordem angélica, desculpa, lá na 3ª hierarquia, né? A 7ª ordem está precedendo a 8ª ordem, que são os arcanjos. Então, na 7ª ordem angélica, nós temos os santos principados, né? Os santos principados, eles, assim ensinou São Gregório, eles guardam os povos. Eles guardam os povos. São Dionísio Areopagita também escreveu sobre isso. E Santo Tomás traz também na sua Suma Teológica sobre isso. Na 8, falando sobre as hierarquias angélicas, né? E aí a gente pega o tratado, né, do Governo da Conservação das Coisas, Santo Tomás, a partir do ensinamento de São Dionísio Areopagita, São Gregório, ele traz como que é dividido, como que é construído, e as funções. E o Santo
eles guardam os povos. Então, a partir disso, nós podemos entender que é o anjo que guarda Portugal, é o anjo, o principado, né, que guarda, o santo principado que guarda o país de Portugal. O que o anjo de Portugal trouxe como catequese às crianças? Que é uma coisa que a gente precisa entender, que uma espiritualidade, a espiritualidade de Nossa Senhora de Fátima, a espiritualidade do anjo de Portugal, é uma espiritualidade reparadora. Porque o anjo, ele ensina duas orações. Primeiro, ele mostra Jesus, ele mostra um cálice, uma hóstia, então um sacrifício. A missa é Jesus. A hóstia pingava sangue dentro do cálice. E o anjo se prostra. E o anjo ensina a primeira oração para as crianças. Rezem assim diante de Jesus, ele diz para as crianças. Tanto que é uma das orações que nós rezamos em todas as adorações da comunidade Ruá. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão, a reparação. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois, em outro momento, ele traz outra oração às crianças, que também é uma oração reparadora, e também ele pede para se rezar 3 vezes diante de Jesus. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Eu ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então, o anjo de Portugal, ele traz para as crianças a importância da adoração. E não é qualquer adoração, mas uma adoração reparadora. Primeiro, reconhecendo quem é Jesus, professando a fé, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Aí a reparação, peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Já a segunda oração, olha que linda essa catequese. O que a igreja nos ensina? Que quando nós adoramos Jesus na Eucaristia, é o que Jesus fala em João 14, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então, quando nós adoramos Jesus na Eucaristia, nós estamos adorando Jesus, o verbo que se fez carne, capítulo 1, mas adorando Jesus, nós adoramos a Trindade. Nós adoramos o Pai, adoramos o Espírito Santo. Então, na segunda oração, ele traz isso. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. E ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade, a Eucaristia, naquilo que ela é. Presente em todos os sacrários da terra. E isso tem que mexer no nosso coração de católico. Em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E aí ele também já traz a devoção ao Imaculado Coração. Pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, o Sacratíssimo Coração de Jesus, sim, o Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Então ele já traz em 1916 para as crianças a preparação das profecias, porque ele fala, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. O que Nossa Senhora pede para as crianças? Rezem o terço, rezem o rosário. O que o próprio Jesus fala àquelas crianças? A Lúcia, a Jacinta e a Francisco. A oração ao meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Essa oração ela não existia no Santo Terço. São Domingos, quando Nossa Senhora inspirou para ele, que o terço é chamado Rosário dos Anjos, né? Quando inspirou para ele, não tinha essa oração. Encerrava o mistério com glória.
essa oração o próprio Jesus deu aos pastorinhos em um dos momentos que os pastorinhos estavam em êxtase, vivendo ali as aparições. Nossa Senhora mostra às crianças o quê? O inferno. É a primeira vez que da boca de crianças sai algo sobre o inferno. E por que que hoje se faz a espiritualidade de Fátima, se faz necessária no mundo? Primeiro, não existiu um tempo na história onde precisou se adorar em reparação como o tempo que nós vivemos. Padre, eu rodo esse Brasil. Uhum. Em 3 meses já foram 5 estados em missão. Diversas cidades. Com o trabalho que hoje a comunidade Roá tem com a Canção Nova, através da Canção Nova, quantos lugares do mundo. Eu escuto, e aí eu queria perguntar para o senhor qual é a realidade daí. Mas eu escuto de tantos amigos sacerdotes, como o senhor, amigo da comunidade Roá, já, padre, já o acolhemos. Obrigado. Obrigado, fico feliz, viu? A pandemia chegou, o povo chorou. Ah, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Aí foi aquele martírio da Páscoa de 2020, os padres celebrando sozinhos, fica até arrepiado de pensar, padre. Sim. Os padres celebrando sozinhos nas suas paróquias. Aí, 2021, acontece o quê? Vamos abrir. Alguns lugares 10%, outros 20%, outros 30%, segundo o decreto de cada cidade. Sabe o que os padres têm falado? Está liberada a igreja, o povo não voltou. Liberou os 30%, não deu os 30% de lotação em muitos lugares. Verdade. Eu ouvi de um amigo padre do estado de São Paulo, ele questionando, né? Como a gente trabalha muito com rede social, nos questionou o padre. Falou para mim, filho, olha, eu tenho visto o povo rezar de madrugada com o Frei Gilson, é uma bênção. O povo reza com o Instituto Hesed, 7 de manhã, reza à noite, é uma bênção. O povo reza com vocês, o povo vive, reza com a Canção Nova há anos. Só que o Frei Gilson lá já bateu mais de 200 mil pessoas simultaneamente. E aí ele perguntou para mim, cadê esse povo nas paróquias que eu não vejo? Uhum. E eu falei, padre, eu não tenho essa resposta, tá? O povo está, e eu falava sobre isso ontem na catequese, né? Em Mateus capítulo 14, Jesus multiplica os pães pela primeira vez. Lá em João capítulo 6, ele multiplica os pães, aí ele continua, e o povo vai atrás dele, já é a segunda multiplicação dos pães. Aí ele chama o povo e fala assim, olha, vocês estão atrás de mim porque vocês estão fartos, né? Vocês estão com o estômago cheio. Eu vou falar que é um verdadeiro pão. Eu sou o pão vivo descido do céu. Só vai ter vida eterna quem comer a minha carne e beber do meu sangue. O povo foi embora. E aí ficaram os 12. Jesus olha para eles e fala, e vocês não vão embora não? Ah, o versículo 62 do capítulo 6 de São João. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, o efeito da pandemia trouxe uma evidência muito grande do povo que realmente vive somente atrás dos milagres. Não é o povo que quer a conversão, não é o povo que quer viver com Jesus, é só o povo que quer se alimentar daquilo que Jesus pode realizar. Então, olhar para a espiritualidade de Fátima é entendermos que a experiência com os santos anjos nos convida a repararmos, a adorarmos. Parágrafo 331 do Catecismo da Igreja, Cristo é o centro do mundo angélico. Então, a espiritualidade angélica, a experiência com os anjos precisa nos levar a Cristo. A Cristo. Então, não adianta ficar fazendo quaresma de São Miguel e não ir na missa.
Você pode fazer quantas quaresmas de São Miguel você quiser, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você não for no santo sacrifício, se você não visitar Jesus no sacrário, não adianta. Não adianta. Padre, eu escrevi um livro, a gente vai lançar ele no acampamento PHN. A canção nova vai publicar, né? Na editora Canção Nova. Eu vou lançar ele no acampamento PHN desse ano. O nome do livro é Espiritualidade Angélica, a espiritualidade dos santos arcanjos, como vivê-la, né? E nesse livro, quando na parte de São Miguel Arcanjo, por exemplo, eu trago isso. As pessoas olham para São Miguel, o anjo do combate, a espada. Só que São Miguel Arcanjo, a primeira coisa que o ministério de São Miguel Arcanjo nos ensina é a adorar. É a adoração. É o que o anjo de Portugal fez aos pastorinhos. As pessoas, padre, gostam muito do cerco de Jericó, né? Sim. Aquela superstição do cerco de Jericó. Eu vou no cerco de Jericó para derrubar as muralhas da minha casa. Vai cair tudo. Vai cair tudo. É para derrubar as muralhas de casa. Na Bíblia, Ave Maria, que é a Bíblia mais utilizada dentro da renovação carismática, nos grupos de oração, a conquista de Jericó fica em Josué capítulo 6, né? Ali, o enunciado, né? O título, Conquista de Jericó. Aí vem capítulo 6. Na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que nós utilizamos para o estudo teológico, né, padre? Isso. A Bíblia de Jerusalém, que ela é a mais considerada mais fidedigna aos escritos, a tradução dela é uma tradução melhor, né, para se estudar. Isso, sem dúvida nenhuma. Na Bíblia de Jerusalém, a conquista de Jericó não está, o início dela, no capítulo 6. Na Bíblia de Jerusalém, está no capítulo 5, a partir do versículo 13. E o que acontece nesse capítulo 5, versículo 13? Depois você pega a Bíblia aí na sua casa, você que está acompanhando a gente, e veja isso. Diz o quê? Josué estava angustiado e ele estava orando. Josué estava angustiado e estava orando. De repente apareceu um ser grande, um homem vestido de soldado, com uma espada desembainhada. Está na Bíblia, gente. Palavra de Deus. Com uma espada desembainhada. Josué olhou para ele e falou: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Aquele ser respondeu para ele: eu sou o chefe do exército de Yahvé. Josué na hora se prostrou. São Miguel disse para ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. Isso é um convite à adoração. O primeiro fruto da vivência da espiritualidade angélica é adorar. É se voltar ao sacrário, é a comunhão, é a Santa Missa. Quando depois aí a tipologia bíblica, né, padre? Na tipologia bíblica, um dos tipos bíblicos da Virgem Maria, né, que seriam as prefigurações de Nossa Senhora na Sagrada Escritura, né, lá no Antigo Testamento, a Arca da Aliança é considerada uma tipologia bíblica da Virgem Maria. Uhum. A primeira coisa que o arcanjo Miguel diz para Josué é o quê? Adoração. A segunda coisa, qual que é? A estratégia que começa, né? Deus disse a Josué. Deus não disse direto a Josué, o anjo que disse a Josué. Josué pegou o que? A arca. Então, a segunda coisa para se vencer é a Virgem Maria. E isso que as crianças em Portugal viveram. Primeiro foi a adoração, depois a Virgem Maria. Outra coisa que a gente vive muito hoje em dia, que Nossa Senhora mostrou a eles lá, e por isso que eu falo que é muito atual, e há uma necessidade muito grande da espiritualidade de Fátima para ser vivida.
Quando Nossa Senhora mostra o inferno, Jacinta, criancinha, uma criança. Acho que Francisco tinha 10, Jacinta tinha 8, se eu não me engano. 8 anos de idade. Ela falou: minha mãe, os homens precisam saber que o inferno existe. Ela disse isso. Eles precisam saber. E tem até algumas fotos, né, deles, fotos aí que a gente encontra na internet, que Jacinta está com uma cara bem fechada. Bem fechada. E acredita-se alguns, né, que estudam a aparição de Nossa Senhora de Fátima, que ela ficou com essa fisionomia depois que ela viu o inferno. Porque ela entendeu a necessidade das pessoas compreenderem que o inferno existe. E a gente vive um tempo onde, se deu vontade, faça. Não existe mais Mateus 7, a porta estreita. Não existe mais. Tem gente que, não, se deu vontade, faça. Não tem problema. Deus conhece o teu coração. A gente vive uma grande problemática nas redes sociais, tantos desde de clérigos a leigos consagrados, a religiosos, a religiosas. A rede social ela é uma extensão daquilo que eu sou. Concorda comigo, padre? Sim, isso mesmo. Então, se na minha rede social tem que ter o quê? Eu sou pugilista, eu pratico boxe. Então, se você entrar na minha rede social pessoal, você vai ver um treino de boxe. Mas você vai ver a missa. Você vai ver a gente nessa capela, cumprindo a nossa regra de vida. Você vai ver eu com os meus filhos. Eu sou casado, tenho 4 filhos. Dos meus 4 filhos, 3 são crianças, um é praticamente bebê. Padre, você vai ver eu com os meus filhos, vai ver eu com a minha esposa, vai ver eu com os filhos da comunidade. E a gente vive um tempo onde as pessoas começaram a trazer ferramentas seculares que até no meio secular acaba sendo pobre em termos de comunicação e linguagem, achando que assim vão evangelizar. Outra coisa que Fátima traz para nós, que o sagrado tem a capacidade de atrair. Eu não preciso fazer dancinha de TikTok no meu Instagram para evangelizar. Eu preciso falar de Jesus. Mas é porque assim hoje é uma forma de evangelizar. Cuidado. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Cuidado. Que a gente tem que ensinar com leveza. Às vezes as pessoas falam, padre. Sim. Mas a leveza tem que tomar cuidado para não ser uma corrupção do seu ministério, do seu chamado, da sua vida. Católico, padre, ontem eu estava treinando na academia e eu falei assim, olha, eu tenho que treinar tudo até quinta de manhã. Imagina, né? Eu falei, eu tenho que treinar tudo. Vai começar o tríduo pascal, né? Eu falei, não, tem que treinar tudo até quinta de manhã. Então, hoje eu vou treinar, no caso, ontem, né? Falei, vou treinar costas, né? Vou treinar trapézio, e amanhã eu tenho que fazer tal coisa, e eu vou fazer perna e ombro. E aí um rapaz, amigo ali da academia, falou assim, você vai viajar? É por causa do feriado, né? Olha, eu falei para ele, não. É por causa da vivência religiosa, né? De quinta até domingo, eu estou vivendo a minha fé. Ele não sabe que eu sou missionário. Esse rapaz, porque a gente começou a conversar semana passada para cá. Aí eu vim para casa com um alerta, padre. Como está o testemunho dos católicos nas empresas, nos bancos, nas academias, nas praças, na faculdade, na escola? Porque na Semana Santa, o que era mais comum? Quando você falava que você não ia fazer alguma coisa, a pessoa já ligava a fé. Hoje a pessoa liga ao feriado. Lógico, é um caso isolado, mas eu estou falando de um voo panorâmico. Sim. O que acontece em várias realidades, né? Em várias realidades. Eu queria abrir justamente um parêntese, porque você tem colocado aí muito bem aí sobre
essa questão de esclarecer melhor, né, como deve ser vivida essa fé nos santos anjos, isso desde as primeiras comunidades, né, nós vemos isso na carta aos Hebreus, né, vem sendo debatido, porque pode-se correr o risco de cair nos extremos, né, e achar que às vezes os anjos são maiores do que o próprio Senhor, né, foi as primeiras dificuldades que as comunidades enfrentaram, e você vem falando dessa importância da catequese para poder esclarecer tudo isso, e uma das críticas, né, muito feita à questão da teologia dos anjos na Idade Média foi que ela ficou muito aérea, sem tocar realidade de testemunho, né, essa realidade de compromisso, como você falou, as pessoas vão ali, né, assistem o Frei Gilson, graças a Deus, rezam aqui e acolá, com a canção nova, mas muitas vezes elas não estão na paróquia comprometidas com o trabalho, né? Então, como é que você vê que a gente pode trabalhar essa catequese com os anjos para que as pessoas possam entender isso, se assumir a fé, dar esse testemunho no dia a dia da fé? Como é que você vê isso? Como é que isso pode ser trabalhado para que as pessoas compreendam, né, verdadeiramente como que essa devoção aos anjos nos levam a Cristo e nos levam ao irmão, a esse compromisso com a igreja e com o testemunho? Olha, os santos anjos, eles são responsáveis realmente pela guarda da igreja, né? Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando o anjo libertou a Pedro do cárcere, né? Isso é uma das pinturas que tem dentro das capelas no Vaticano, né? O anjo libertando Pedro. O Papa João Paulo II, quando ele fez a sua catequese angélica no ano de 1985, ele disse, né, assim, depois que ele sofreu o atentado, né, 13 de maio, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, essa bala que retirou dele tá na coroa de Nossa Senhora lá em Fátima. E o Papa João Paulo II, ele diz o quê, né? Assim como o primeiro Papa, o anjo o livrou do cárcere e da morte, ele também me livrou. Então, a gente vê sobre isso, né? Os anjos que estão sempre conduzindo e guardando a igreja. A experiência com os anjos precisam nos ligar de maneira profunda à igreja. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 335, diz que a igreja se une, né? Se une. Se você pegar o parágrafo 334, começa a falar sobre a guarda dos santos anjos da igreja, e fala no parágrafo 335 que a igreja se une aos santos anjos na liturgia, para celebrar, para adorar a Deus, principalmente com Miguel, Gabriel, Rafael e o anjo da guarda. Então, toda a minha devoção angélica, eu não paro no anjo. Na verdade, o anjo me conduz o quê? A Deus. Quando, lá em Êxodo, capítulo 23, o versículo de 20 a 23, Deus ele diz o quê? Eu vou enviar adiante de ti o meu anjo, ele vai te conduzir até a terra que eu te preparei. E qual é essa terra que Deus preparou para nós? É o céu. É o que ele fala, um dos evangelhos que nós ouvimos essa semana. O que ele fala aquele ladrão arrependido, lá em Lucas 23, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, os santos anjos, eles nos conduzem a isso, eles nos conduzem ao paraíso. Só que para chegar ao paraíso, eu começo a viver, eu começo a ter esse antegosto do céu, né? Sentir o céu na vivência da igreja militante, né? A igreja que é militante, nós aqui na terra, a igreja padecente, o purgatório, a igreja triunfante, o céu. Então, o que me garante o céu? A maneira como eu vivo aqui na igreja militante. O que vai me garantir estar na igreja triunfante é a maneira como eu vivo na igreja triunfante e na igreja militante, desculpa. E o anjo nos auxilia nisso. A experiência de cada pessoa com o anjo, você precisa querer adorar mais. E quando fala adorar, não é uma adoração egoísta, mas é uma adoração que eu adoro
Por quê? Porque eu quero estar cheio de Deus para eu entregar a Deus a alguém. E não adianta, hoje a gente vive um fenômeno onde as pessoas querem montar grupos e não se vincular à igreja. Gente, para ser igreja eu preciso estar no corpo, 1 Coríntios 12. Eu preciso estar no corpo. Cuidado quem você segue, cuidado, a rede social hoje faz muito isso. A primeira coisa que a gente pergunta, padre, de qual diocese que é? Qual paróquia você trabalha? Por quê? Porque a efetividade da vivência de um chamado de Deus, ela se dá na vida em comunidade. De você servir nas necessidades da sua paróquia. Nós somos uma comunidade, nós temos todo um trabalho pastoral e missionário, mas nós temos um trabalho pastoral designado pelo bispo em uma paróquia. Domingo, Dom Henrique vem celebrar, vem presidir a Santa Missa. A escala é da Rua, a música, nós vamos cantar. Aqui nós temos um trabalho que é o Bom Samaritano, que é um projeto nosso com as crianças indígenas. Está ligado a 2 paróquias esse trabalho. Está ligado a 2 paróquias. Então, aquilo que você vive, aquilo que você estuda, aquilo que você aprende sobre os anjos, você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está aqui acompanhando, vai se fazer concreto a partir do momento que você leva essa sua experiência a uma vivência paroquial. Porque na paróquia você tem as necessidades pastorais, onde, como igreja, você consegue, literalmente, assim como ensinou São Francisco, encontrar o Cristo no outro. Quando São Francisco ensinou que Jesus está nos pobres, tem muito pobre que é rico de dinheiro, né, padre? Sem dúvida nenhuma. Quando se fala de pobre, as pessoas pensam aquele que necessita. Lógico, tem aquele pobre que necessita da situação financeira, mas tem muito pobre que necessita de uma evangelização, de uma catequese, de um amor. O amor que liberta, o amor que cura, o amor que restaura. E esse amor, ele se dá pelo testemunho do cristão. Isso. Quer dizer que não é uma espiritualidade desencarnada dessa realidade de testemunho e de amor à caridade, aos irmãos, e amando os irmãos, amando o próprio Cristo. Não é desencarnada. Não. Tem que se encarnar. É a escola angélica. Os anjos, eles vivem uma kenosis. Existe uma kenosis angélica. Porque o parágrafo 330 do Catecismo da Igreja diz que eles são seres espirituais dotados de vontade. Nisso dá testemunho o brilho da sua glória. E eles esvaziam-se de si e servem o homem. Servem Deus no homem. Então, se o anjo faz isso, quanto mais a nós devemos fazer e viver servindo o outro. O Mateus, nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? Para a gente tomar uma aguinha aqui, rapidamente, e já nós voltamos, tá bom? Tá bom. Agradeço muito, tá bom? Até daqui a pouco. Irmãos, daqui a pouco. Só um minutinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Muito bem, nós já voltamos, né, do nosso intervalo. Estamos aqui com o Mateus Fernandes, né, da Comunidade Católica Ruar. Né? Ele está hoje aqui nos ajudando nessa catequese angélica para melhor compreensão, né, do que significa a presença dos anjos na nossa vida e como essa espiritualidade pode nos ajudar nos tempos de hoje. Mateus, eu queria retomar aqui, você falou uma coisa muito interessante. Hoje, a questão do capitalismo, né? Nós vivemos, assim, uma questão de uma individualidade muito grande, uma subjetividade muito grande. E as pessoas tendem, então, agora a fazer as suas escolhas em relação à religião, né? Então, eu pego um pouquinho aqui, pego um pouquinho ali, um pouquinho acolá, para montar a minha fé, né? Então, a fé é uma fé individualista, né? É a minha fé, né?
Como é que a espiritualidade dos anjos pode nos ajudar a superar, né, essa fé intimista, essa fé muito individualista que é até infantil, né, que as pessoas têm vivido no tempo de hoje? A experiência angélica, né, o tocar a espiritualidade angélica, assim como eu disse, parágrafo 331 do Catecismo da Igreja diz que Cristo, ele é o centro do mundo angélico. Então, quando nós chegamos ao Cristo, é impossível quem faz uma verdadeira experiência com o Cristo não ir ao outro, não ir ao irmão. Então, vamos dizer assim, a primeira peneira para você entender se uma pessoa realmente ela vive aquilo que ela prega, aquilo que ela está ensinando, se ela vai ao outro. Quando nós olhamos, nisso que o senhor falou, essa salada de fruta, né? De fruta amarga que o povo faz e cria a sua própria religiosidade. A espiritualidade angélica vai sempre te apontar para o Cristo. Onde nós encontramos o Cristo? Na igreja. Eu não preciso ir na igreja para estar com Deus. São João Maria Vianney, ele dizia que os sacramentos da igreja são como um baú de tesouros. E o sacerdote tem a chave para abri-lo e dá-lo a nós. Às vezes o católico fala assim, mas... E o católico acaba se perdendo até numa própria discussão com alguém, debatendo a fé. Por que eu devo confessar a homens? E aqui vamos pegar aonde os santos anjos nos conduzem. Porque se eles têm que nos conduzir para o céu, para ir para o céu eu preciso viver o sacramento. Não tem como. Eu preciso viver o sacramento. O sacramento da reconciliação, que nós vamos celebrar na semana que vem, na festa da misericórdia. João capítulo 20, versículo 22. Depois dessas palavras soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo: a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. O próprio São Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 19, ele vai dizer que aqueles que haviam exercido artes mágicas, eles vinham aos apóstolos e confessavam os seus pecados. São Paulo, ele diz o que em 1 Coríntios 11? Existem muitos doentes porque tem muita gente comendo do pão e bebendo do cálice de maneira indigna. Então, a primeira coisa é a confissão, o sacramento da confissão. Eu preciso viver a confissão. Da confissão, eu preciso viver a Eucaristia. Padre, as pessoas querem dar frutos. A gente vive num mundo hoje onde se fala muito em alta performance, né, padre? Tem alta performance, até uniram a fé até isso, né? Tem até, infelizmente, vários irmãos que têm colocado para as pessoas a fé católica em alta performance, né? É isso. Não existe uma escola de alta performance de fé maior do que a vida dos santos. Não existe. Mas estão achando que até a fé é uma questão de empresa, né? Uma alta performance, né? É uma alta performance da sua fé para a sua família prosperar e para você prosperar. Gente, olha, vamos entender uma coisa, né? Jesus, em João capítulo 15, ele diz que ninguém pode dar frutos fora dele. Ninguém dá fruto fora da videira. É o que ele diz. Eu sou a videira, vós os ramos. Ninguém dá bom fruto fora de mim. Qual que é a maneira concreta de estar em Jesus? Ele dá a receita no capítulo 6, que nós já falamos sobre isso na primeira parte. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. As pessoas que têm medo aí do fim do mundo, olha, Jesus, ele exorta uma coisa. Se a gente pega a escatologia evangélica ali, né, o evangelho, Mateus 20, pega Mateus 24, Mateus 25, Jesus, quando ele fala sobre o fim dos tempos, ele diz que tem um tipo de pessoa que não vai entrar no céu, padre. Eu tive fome e não me deste comer. Tive sede
e não me deste de beber. Tive nu e não me vestiste. Estive preso e não fostes me visitar. Ah, Senhor, mas quando que a gente te viu assim, a gente não atendeu? Ah, todas as vezes que você não atende quem precisa, porque eu vou morrer também por elas. Nas entrelinhas, Jesus estava deixando claro. Eu vou morrer por vocês que estão aqui comigo, eu vou morrer por elas também. Então, quando você não faz a elas, é a mim que você está negando. A gente, aqui, padre, aqui em Dourados, é a maior aldeia indígena em termos populacionais do Brasil. São 17 mil índios, mais de 17 mil índios aqui, a 3 mil metros aqui da nossa casa de missão. Na escola que os meus filhos estudam, 2 dos meus meninos estudam, tem um monte de criança indígena. E a gente tem um projeto Bom Samaritano, eles passam aqui de segunda a segunda, das 6 da manhã, e agora está indo até a noite, pedindo comida. A gente tem, né? A gente dá a marmita para eles, dá chinelo, dá roupa. Padre, na pandemia, eles começaram a pedir mais água e pedir mais comida. E aí um dia, um indinho, a maioria são crianças, né? Um indinho falou assim para uma das missionárias nossas: tia, as pessoas não estão dando mais água por causa da pandemia. As pessoas estavam negando água com medo de pegar o vírus. Uma pessoa desse tipo já morreu, padre. Não precisa nem da Covid. O coração realmente... Já morreu. Né? Então, assim, não existe uma vivência de fé que não nos leve para Cristo e de Cristo para o irmão. Porque também a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar uma pessoa que vive uma filantropia. Eu só vou fazer o bem, eu não preciso de estar na igreja para fazer isso. Não, né? O bem ao outro tem sentido quando eu vivo ele na fé em Cristo. A minha fé só tem sentido quando eu vivo ela segundo e vou ao encontro do outro, vou ao encontro da necessidade do irmão. E a gente vê hoje, padre, eu posso entrar nos assuntos polêmicos aqui com o senhor? Uai, nosso tempo que está chegando ao fim, mas vamos lá. Padre, hoje as redes sociais, tem muito doutor da igreja nas redes sociais. Tem doutor de tudo, né? Nossa, de tudo, né? Hoje, quem é Santo Tomás de Aquino perde alguns guris que assistiram alguns cursos e leram meia dúzia de livro aí, né? Então, hoje tem menino dando de dedo na cara de bispo, de padre, de missionário, e você, isso está errado, e defendendo a igreja. Eu fico pensando, meu Deus, como que a igreja sobreviveu 2000 anos sem essa pessoa, né? Aí, padre, eu fico perguntando, às vezes eu vejo e eu penso, o que ele é o quê? Ele é evangelizador de internet. Eu não escuto ele, não. Evangelizador de internet, padre, aqui na comunidade rural a gente corre longe. Porque evangelizador de internet é fácil, né, padre? Eu colocar um celular, pegar meia dúzia de livros, pegar o catecismo e falar tal lugar está errado, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. Eu quero saber o que você faz, meu irmão, de concreto como católico. Afinal de contas, a árvore, ela deve ser conhecida pelos frutos, né? Sim. É o São Tiago, a carta que o povo tem medo de ler, né? Sim. O São Tiago fala, me mostra a sua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras. Isso. Porque a fé sem obra é morta. Exatamente. Né? E essa obra, o que é essa obra, gente? O que é essa obra? Olha, padre, eu acho que tinha que mudar isso na igreja. Padre, os bancos. Não, padre, aqueles bancos não dá. Ô filho, o que você indica para o padre fazer para a gente conseguir fazer uma campanha e trocar os bancos? Não, padre. O senhor tem que ver com... Não, estou te chamando você para... Não, tem que ver com o CPP. Não, vem compor o CPP. Traz sua ideia.
Não, padre, eu não tenho tempo, então não reclama do banco. Ah, eu acho que tinha que melhorar o som, não dá para entender o que o padre está falando. Sabe quando você quer um som bom, gente, para uma igreja? Um som um som para, vamos dizer assim, para um público grande é em torno de R$150 mil. E tem que ter um técnico que entenda. Ah, mas aí você acha caro e pesado? Como que está devolvendo o dízimo? Então, eu não acredito em evangelizador de internet só. A pessoa que tem um ministério, que serve numa paróquia, que tem uma comunidade, que serve na comunidade dela, que é ligada a um bispo. Por exemplo, a comunidade de lá não faz nada sem nosso bispo no congresso. Quando eu cheguei ao Dom Henrique, padre, falei, Dom Henrique, Deus fez um chamado para iniciarmos um congresso nacional, angélico, ensinar sobre anjos e demônios, aprofundar na angelologia e na demonologia. Ele falou assim para mim, e o que você quer da diocese? Eu falei, padre, eu falei, Dom, né? Falei, Dom Henrique, eu não vim pedir sua bênção, porque sua bênção eu sei que eu tenho. Mas eu vim pedir para o senhor estar com a gente. Eu vim pedir para a diocese estar com a comunidade. Porque se o senhor estiver conosco, eu tenho certeza de Mateus capítulo 16, as portas do inferno não vão prevalecer. Gente, se você quer vencer ao mal, se você quer vencer o inferno, você precisa ser igreja. Porque a promessa é sobre a igreja. Não é sobre os indivíduos que se dizem igreja e estão fora do corpo. Um membro amputado não tem vida. Estou errado, padre? Não. Eu perdi minha mão. Não tem vida na minha mão. O meu braço continua. Mas minha mão não tem vida. Ah, agora eu não sirvo em paróquia, eu não sirvo em comunidade, na verdade eu nem gosto das novas comunidades, eu não vou na missa porque essa missa nova, ela é uma missa toda corrompida. Esses padres não celebram missa de verdade, eu tenho que achar uma missa de tal rito. Irmão, você não é católico. A igreja então inteira está errada, só você está certo. Você e meia dúzia de maluco. Vocês que estão certos. A igreja inteira está errada. Não que a vivência de outros ritos não seja lícito na igreja, é lícito. Mas eu não posso menosprezar aquilo que a igreja vive como católica. A palavra católica significa o quê? Universal. Eu vejo as pessoas... eu conversando com o professor Felipe Aquino, padre, das maiores referências que nós temos sobre catequista, sobre formador na igreja. Professor Felipe Aquino. O professor Felipe Aquino estava na casa dele e ele disse assim, a gente estava conversando, ele falou, olha, tal pessoa eu comecei a admirar o trabalho, até o dia que falou mal do Papa Francisco. Falou mal do Papa Francisco, eu parei. Aí eu olhei para o professor e eu falei, meu Deus, isso é sabedoria. Estar ligado à igreja. Então, o que eu digo assim, padre, e se o senhor me permite, ao povo que está nos acompanhando, o termômetro para você saber os frutos de um ministério é como essa pessoa está ligada à igreja. Se ela está falando por ela, mesmo que seja sobre a doutrina, não adianta. Tanto que, o que nós prezamos no Congresso? No Congresso Angélico, padre, nós temos bispos, padres, diáconos, religiosos, pregadores, leigos, nós temos ministros, cantores, mas tudo começa dos bispos. E vai aos presbíteros, aos padres, vai aos diáconos. Então a igreja ela é hierárquica. Se eu não estou nessa hierarquia, eu estou fora do corpo. Muito bem. Mateus, nós estamos chegando aqui já, né, ao fim da nossa live. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a sua presença, né, a sua ajuda aqui para poder nós entendermos melhor essa questão da espiritualidade nos santos anjos, né? E nós tivemos aqui alguns comentários, algumas pessoas perguntaram, né,
se nós íamos deixar alguma referência, né? Nós temos aqui esse livro, né? Esse livro é O Nosso Anjo da Guarda, né? Uma pequena introdução à devoção aos santos anjos, tá bom? Tá aqui, é uma das nossas referências que você pode ler. Temos uma outra também, né? O Meu Anjo e Eu, né? 7 degraus para caminhar com os anjos da guarda. Está aqui também, tá? Sim. Então, são 2 referências que as pessoas podem aqui ler e procurar, tá bom? E também a nossa amiga Dani, né? Falou sobre a questão dos evangélicos, né? Estão também nos acompanhando, a gente os acolhe com muito carinho e de maneira nenhuma, em nenhum momento aqui, nós nos referimos a eles de maneira intolerante, pelo contrário, são nossos irmãos na fé, nós os acolhemos com muito carinho, né? E que bom que vocês estão aqui conosco, né? Vocês nos ajudam também a ir entendendo melhor a nossa caminhada cristã. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos que participaram aqui conosco, tá bom? Algumas pessoas deixaram também algumas perguntas aqui no chat, né? O padre vai anotar e na próxima catequese também vamos abordar um pouquinho essas perguntas que foram colocadas aí, tá bom? Então, eu deixo para vocês aí, irmãos e irmãs, a nossa programação, tá? No dia 13 de maio, nós teremos outra catequese, tá bom? Sobre a questão dos anjos, tá? E aí também nós poderemos responder algumas perguntas que foram colocadas no nosso chat, tá bom? Então, dia 13 de maio. Depois, a próxima, 13 de junho, depois 13 de julho, 13 de agosto e 13 de setembro. Sempre teremos um convidado especial para estar conversando conosco aqui sobre essa catequese angélica, tá bom? Então, irmãos, vocês estão vendo que é sempre no dia 13, porque o nosso tema está ligado à questão de Fátima, né? Ao qual o Mateus abordou muito bem essa experiência de Fátima e o anjo da paz. Como esse anjo veio, né, para preparar as crianças para receberem Nossa Senhora e essa mensagem tão bonita que ela trouxe para a vida do ser humano. Então, Mateus, se você tiver aí uma palavra final aí, né, pessoal que está nos acompanhando, dê aí uma palavra final. Eu queria, assim, indicar referências, né? A primeira referência, meu povo, Sagrada Escritura, né? Eu indico, ela tem um texto mais complexo, que essa aqui é de Jerusalém, mas tem outros também, a Bíblia Ave Maria, mas o católico precisa conhecer a Sagrada Escritura, né? Então, São Paulo, em Efésios 6, ele chama a Bíblia de espada. A palavra de Deus, a espada, é uma arma. Então, eu preciso. Católico, além da Bíblia, o que você precisa comprar? Não tem como falar sobre catequese sem falar sobre o catecismo. Vocês viram que várias vezes citei parágrafo. O que a igreja diz sobre isso? O catecismo deixa claro. Você não precisa procurar. Ao invés de você ir atrás do Google ou ficar procurando os vídeos no YouTube, você vem aqui, tem um índice aqui, ó, de tema. Eucaristia, anjos. Aí você vai aqui, tem todos os parágrafos que falam sobre anjos. Eucaristia, católico precisa ter o catecismo. Outra coisa que é mais complexa, o povo que quer saber sobre lei, o que é permitido ou não para a igreja. Eu até citei o cânon 759, mas, desculpa, é 751, que fala sobre heresia, tá? Mas aqui, ó, Código de Direito Canônico. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, compra. Se você não baixa no celular também, você pode baixar no celular. O que a igreja diz sobre o jejum da sexta-feira, o que a igreja diz sobre a confissão, está aqui. Então, o católico precisa buscar conhecer a sua fé. Essas referências, assim como o padre trouxe dos livros, essas referências são base para nós católicos. Padre, eu quero te agradecer a oportunidade, parabenizar o senhor, esse coração de pastor preocupado com as ovelhas. Tá? Obrigado. Meus parabéns, conte com as orações, com a amizade da comunidade Voar.
E para nós vai ser um prazer estarmos aí com o Senhor, estarmos aí. E eu digo assim, meu povo, não tenha medo, não tenha medo. Os padres querem ser incomodados. Quando eu digo incomodados, no sentido, o padre ele prefere muito mais estar cansado de tudo aquilo que vocês trazem para ele, para se realizar, para se fazer, para se buscar, do que às vezes como alguns padres amigos que eu vejo cansado de ir atrás do povo, né? Então, assim, hoje você pensa, o padre, um dia como o padre colocar na agenda dele, até outubro, para tirar um dia para estar aqui, que tem que atender confissão, que tem que administrar a paróquia, que tem que atender o povo, que tem que visitar o pobre, que tem que visitar o doente, que tem que cuidar das celebrações. Então, louvem a Deus pelo seu pároco, rezem pelo seu pároco. Muito mais do que falarmos ou criticarmos, nós precisamos rezar e estar com ele, tá bom? Estar com ele e somar com o pároco. Padre, desde já, conte conosco. Obrigado, viu? Obrigado. E vocês serão muito bem-vindos aqui, viu, Mateus? Você e toda a sua comunidade, tá bom? Tá bom. Para dar uma bênção para nós aí, claro. Eu já vou trazer essa bênção para a comunidade Ruá inteira. Claro, vamos sim. Vamos receber essa bênção de Deus para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos anjos e arcanjos, Deus vos abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite para todos, viu? Boa Obrigado, noite. irmãos. Eu que agradeço, Padre.